Muito bem-vindos, sou Rafael de Abreu, bem-vindo à Live Terapia número 17. Lembrando que a Live Terapia aqui comigo é sempre o momento que eu trago a minha experiência dos meus atendimentos, trazendo algo que eu já trabalhei ou trabalho com os meus pacientes e dou uma adaptada aqui para que vocês possam também caminhar aqui numa boa reflexão e tudo mais. O tema de hoje é o segredo para lidar com o sofrimento, certo? Que é um tema muito importante, afinal de contas, todos nós, em algum grau, já sofremos ou estamos sofrendo também, tá? Então, se você aqui, eu tô vendo que um pessoal falou aqui do tema, a Tainara tá aqui, a Carla tá aqui também, a Cristiane também, Andressa Pinheiro, grande Andressa, tudo bem? Já que vocês gostaram do tema, manda aqui, ó, pra galera aqui, vai no aviãozinho e manda pro pessoal para que assistam a live de sexta-feira, certo? Então, vamos seguindo em frente, vocês estão me vendo e me ouvindo bem, certo? Qualquer coisa, né, me dê um feedback se vocês não estiverem me ouvindo, tá? E aí a gente vai seguindo aqui, tá? Ah, legal, Carla, legal. Fico muito feliz aí, porque a ideia é essa, a ideia é trazer esses conteúdos que em algum grau eu já trabalhei dentro da terapia. É óbvio que aqui o que eu estou fazendo é uma terapia com vocês, mas a ideia é sempre a gente conseguir meditar, fazer aquela reflexão. Lembrando uma coisa que eu sempre falo nessas lives, que todo o conteúdo dela, não só todo o conteúdo dela, mas todo o meu conteúdo, precisa ser absorvido de uma forma muito específica para que vocês possam tirar um melhor proveito. Não porque o conteúdo seja difícil, e aí, Rebeca, tudo bem? Não porque o conteúdo seja difícil ou algo do tipo, mas é porque, ao meu ver, todo o conteúdo que a gente olhar aqui na minha página faz esse conteúdo acertar a si mesmo, né? Deixa esse conteúdo bater em você, né? Faz essa movimentação. Então, esse é um ponto importante para que a gente deixe o processo digestivo do conteúdo trabalhado acontecer. Eu preciso digerir esse conteúdo antes até de eu apontar o dedinho para fulano ou ciclano. Ok? Então, vamos nós. Lembrando que hoje tem texto também, acabando a live eu vou postar o texto de hoje, tá? E, enfim, mas vamos à nossa live, né? O tema está aqui, o segredo para lidar com o sofrimento. Um dos grandes pontos que as pessoas chegam na terapia é que elas estão sofrendo, né? Por algum motivo, elas estão sofrendo. O sentimento que elas têm é um sentimento real, ok? É um sentimento real. O problema aqui é por que ela sofre por aquilo que ela diz sofrer. Então a gente já tem aqui um ponto importante, que é o ponto de eu julgar aquele sofrimento que me aflige, para que eu entenda as razões daquelas dores, certo? Mas, Rafael, por que eu tenho que julgar o sofrimento que eu estou sentindo? Por que isso é importante? Por que não é melhor não julgar e simplesmente ficar sofrendo? Por quê? Porque tem sofrimentos que eles precisam ser sofridos necessariamente, e há também sofrimentos que eles precisam ser eliminados. Vamos dar um exemplo. Não sei se algum de vocês já passou por essa experiência, mas se a gente pensar na morte de um ente querido. Quando você perde um pai, uma mãe, um avô, uma avó, enfim, que você ama, ali tem uma dor que quando você julga as razões daquela dor, você vê que é uma dor inevitável. É uma dor que eu estou sentindo e não tem como eu deixar de senti-la só porque eu quero. Não tem como. Então é uma dor que precisa ser sofrida. Porém, e Renata, tudo bem? Então, pois é, Renata perdeu recentemente, né? Teve faz um mês já, né, Renata, ou não?
Acho que não faz um mês, né? Acho que é um pouco menos. Não sei. Porém, tem outros sofrimentos que eles são menores. Vamos dizer que eu estou muito triste aqui, minha vida não está fazendo muito sentido, mas o motivo é porque o Flamengo perdeu, né? Eu gosto tanto do Flamengo e o Flamengo perdeu. A questão é, um mês, né, Renata? O Flamengo pode até ser algo importante para mim. Porém, todavia, entretanto, quando eu julgo as razões, eu estou falando que eu estou com um grande sofrimento, porque o time que eu torço perdeu. E quando eu julgo essas razões, eu falo assim, poxa, eu não estou exagerando? Provavelmente, sim. Porque um jogo de futebol é algo muito menor do que perder um ente querido. Certo? Acho que todo mundo concorda comigo aqui. Né? Então, a gente precisa ter esse movimento de saber julgar, sim, as dores que a gente sente. E muita gente não julga e acha, só porque está sofrendo, aquele sofrimento é 100% autêntico e justo e, para piorar a situação, aquele sofrimento vai validar qualquer ação baseada nele. Então, se eu estou sofrendo, eu tenho o direito de fazer tudo que eu quiser. Afinal de contas, eu estou sofrendo. E aí vai virando essa bola de neve que vai gerando essas consequências de mais escolhas, de até não só mais escolhas, mas de maus sentimentos ali. Então, toda essa movimentação é uma movimentação que precisa ser mudada. Onde eu quero chegar? Frase dos 10 minutos aqui, já que estamos chegando aos 8 aqui. O seu sofrimento não valida uma ação ruim. Não. Rafael, mas isso é óbvio. E aí eu vou falar o que eu falei ontem. Entender o óbvio é fácil. Fazer o óbvio pode ser, de uma certa forma, difícil. Então, ter uma tristeza, ter um sofrimento, não pode validar uma ação ruim, uma escolha ruim, e que pode gerar até a objetivos ruins. Eu posso começar a mudar até os objetivos. Meu objetivo era bom no início e agora passa a ser um objetivo ruim. Ok? Então, não. Então vamos lá. O segredo para a gente conseguir lidar com o sofrimento seria a gente deixar de fazer uma coisa que quase 100% das pessoas acabam fazendo. Que é o quê? Reclamar. O segredo para lidar com o sofrimento é, então, parar de reclamar ao experimentar um determinado sofrimento. Por quê? Quando eu sofro por algo e eu reclamo, o que acontece? Eu recebo a dor do sofrimento com covardia. Ao reclamar de um sofrimento sofrido, eu recebo aquela dor de maneira covarde. Lembra que eu venho falando em alguma dessas lives terapias por aí, aquela frase da nossa queridíssima Santa Teresa d'Ávila, que fala que é muito justo, né? É justo que muito custe o que muito vale. E se eu quero alcançar bons objetivos que têm um valor nele mesmo e automaticamente fazer boas escolhas para alcançá-lo, isso tem seu custo, né? Isso tem seu custo. E aí quando pesa, eu reclamo. Como se eu decidisse na minha cabeça que eu não posso aqui sofrer de maneira nenhuma. E aí vira mal. Então, receber o sofrimento com covardia gera um movimento de reclamação e não de valentia. O sofrimento dentro da nossa vida nos pede uma ação valente. É esse o ponto.
Sim, Álvaro, sim. Então, a gente precisa encarar o sofrimento de forma valente, não covarde. Na covardia, eu reclamo. Eu não mereço isso. Eu não mereço aquilo. Eu não fiz nada. A culpa é do outro. Olha como é que o mundo é injusto comigo. Olha como, né, o fulano não gosta de mim. Aí começa a entrar um monte de neuroses, um monte de paranoia ali que não se faz necessário. Então, se a gente entender que eu tenho que começar a me afastar dessa reclamação e automaticamente ter uma valentia, a valentia traz para o homem, traz para a pessoa o movimento de saber suportar. Essa valentia para lidar com o sofrimento faz a pessoa ser paciente nas tribulações. Somos barquinhos no mar. Não é numa piscina de onda. Não é numa simples piscina. Bem, padre, a bênção, tudo bem? Não é numa piscina que não tem onda, ou numa piscina de onda que a gente pode parar a onda ou controlar. Nós estamos no mar da vida. E no mar da vida tem as ondas que a gente não consegue controlar o tamanho delas. Tem as tempestades, etc, etc, etc. Então, se justamente eu não tenho esse controle, e justamente nessa movimentação de estar no mar da vida, vai acontecer os sofrimentos inevitáveis, é fundamental que eu consiga encontrar ou reencontrar, para quem perdeu em algum momento, a forma correta de lidar com os sofrimentos. Não reclamar não é não sofrer. Encarar o sofrimento de forma valente não é deixar de sofrer, mas é não ser vencido por aquele sofrimento. Se você perdeu um ente querido e você chora, e você está triste, e você tem um luto natural, isso não é uma covardia. Isso não é uma covardia. Isso não é uma fuga. Para quem perde um ente querido e chora por aquele que não está mais presente, mostra o quanto você amou aquela pessoa. O quanto você ama aquela pessoa. Não é receber com covardia. Porque tem muita gente que não quer amar porque tem medo de sofrer. Então, eu não vou amar ninguém porque pode dar errado e eu vou sofrer. E aí vive uma vida de sofrimento sem sentido. Justamente porque está se preservando. E ela esquece que essa preservação não tem nada de preservação. Ela está morrendo. Porque só se vive bem na medida que se ama. E amar é saber sofrer. Certo? Então, quando traz essa dinâmica de encarar o sofrimento de forma valente, nós vamos entender e fazer o segredo, esse segredo agir de forma prática, que vai ser justamente essa movimentação de eu parar de reclamar, de eu parar de focar na minha dor, de continuar a vida, a minha vida, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu preciso, enfim, conquistar, etc, etc, etc. Por isso que, se a gente for para aquela dimensão onde eu tenho um objetivo para alcançar, aquele objetivo ele é um objetivo valoroso. E esse objetivo valoroso, ele custa. Então, o meu caminho até ele vai ser um caminho que, de uma certa forma, vai ter os sofrimentos. Se a gente entender que os sofrimentos no meio do caminho para alcançar aquele objetivo valoroso é algo normal, e digo mais, esses sofrimentos no meio do caminho é quase como se fossem perguntas para você, falando assim, o quanto que você ama aquilo que você falou que você precisa conquistar? Ah, eu amo muito aquilo. Então você vai ter que saber sofrer por aquilo que você ama naquele momento. E se pegar nesse sentido, então, se esse for o grande sentido da situação, de entender que, ok, os sofrimentos no meio do caminho para alcançar o meu objetivo são perguntas que trazem para mim questionamento do quanto eu amo aquilo que eu quero alcançar, então, meus amigos, bendita seja a dor. Entende? Amada seja a dor. Porque essas dores no meio do caminho vão te incentivar a provar naquele momento imediato o quanto que você ama.
Então você vai saber o quanto que você ama, na medida que você enfrenta aquela dor. Certo? E não, calma aí, eu não quero sofrer, eu vou evitar qualquer sofrimento. Ah, veio o primeiro sofrimento? Ah, não, esse objetivo não é pra mim. Primeiro sofrimento, né? Valeu, tchau. Não. Então entenda isso, um objetivo que tem muito valor custa necessariamente algo. Então o meio do caminho vai ser um meio do caminho que vão ter desafios, vão ter dificuldades, vão ter sofrimentos. Porque para alcançar aquilo lá, vai ter a dor envolvida. Mas se a dor envolvida no meio do caminho é uma prova de eu provar em ato o amor que eu tenho por aquele objetivo, bendita seja a dor do meio do caminho. Amada seja a dor do meio do caminho. Entende? Esse é um ponto importante. Ó, Rebeca colocou aqui, ó. Às vezes em situações difíceis é bom simplesmente calar-se sobre esse assunto, silenciar também é dom de Deus, quem sabe controlar a boca, controlar tudo mais. Sim, por quê? O sofrimento tem ali a paixão, da tristeza, da raiva, enfim, pode ter essas duas dimensões juntas. E essas emoções desordenadas vão desaguar numa ação igualmente desordenada. A Maiane colocou ali, eu sofro por precipitação. Olha que ponto interessante a Maiane colocou. Ela sofre por algo que nem existe. Porque ela é por precipitação, então ela tem que inventar qualquer sofrimento para ela sofrer. Então ela não quer nem esperar ali, né, algo o próprio sofrimento da realidade ela não quer, ela já escolhe um anterior. Aí vira um problema. Seria muito melhor, Maiane, você sofrer o sofrimento da realidade e não aquele que se inventa de forma precipitada. Olha, o nosso querido Reinaldo Carioca, o famoso Naldinho, grande amigo de infância, um botafoguense é por natureza habilitado a conviver com sofrimento? Cara, o botafoguense, ele já nasce com um pós-doc em sofrimento, né? Então, não é à toa que ele é mais acostumado com sofrimento que com alegria. A alegria é estranho para ele, né? Então, o sofrimento já é um campo dominado pelos botafoguenses de alguma forma. Cria casca ou não, né? Enfim. Então, esse é um ponto importante da gente sempre ter aqui em mente. Opa, voltou, né? Que a Siri apareceu. A Siri sempre aparece nas minhas lives aqui. Né? O corintiano, ele deve ter... Diego, grande abraço, cara. O corintiano, eu acho que ele tá acostumado... Eu acho que ele tem que ter paciência, né? Porque assistir um jogo do Corinthians tem que ter uma paciência heróica, porque é insuportável, né? É insuportável. Enfim, mas um ponto importante desse saber lidar com o sofrimento passa da seguinte forma. A gente quer ser feliz. Queremos a felicidade. Aqui não há uma felicidade perfeita, mas aqui há uma felicidade. E para ser feliz dentro do possível aqui, não tem como ser feliz aqui enquanto se tem medo do sofrimento. Enquanto se tem medo do sofrimento, não há uma felicidade possível aqui na Terra. Há uma felicidade perfeita. Nós não temos aqui. Mas a felicidade possível aqui é primordial que se tenha essa valentia que eu falei agora há pouco. De viver a vida. E não esse medo de sofrer. Quantas pessoas eu já atendi ficam assim, eu conheci uma pessoa, eu gosto dela, ela gosta de mim, mas não sei, né? Tenho medo de sofrer. Que incrível, né? Então fica aí debaixo da tua cama com medo de viver a vida. Meus amigos, teremos sofrimentos inevitavelmente. Inevitavelmente teremos os sofrimentos. Então, que possamos lutar para ter um sofrimento que tenha sentido. E para ter um sofrimento que tenha sentido, a gente precisa abandonar a dinâmica da reclamação. E entender que o segredo para a gente saber lidar com o sofrimento começa em não reclamar. Não reclamando é um ato que eu abro para realizar o segundo ato, que é encarar aquele sofrimento com valentia. Esse é um ponto importante. Lembrando, meus amigos, eu vou repetir aqui para que vocês não me entendam mal. Sentir a dor do sofrimento, um sofrimento que tenha sentido, que ele é justo diante da situação, isso não é um mal, isso não é uma covardia. Não somos baratas, não temos sangue de barata.
Então, choramos, nos entristecemos e tudo mais. Porém, a gente não pode receber o sofrimento com covardia. Com covardia é sentar, reclamar, botar a culpa em tudo, paralisar a vida e desistir. É meio que morrer sem morrer, tá? Então, quando a gente entra aqui e entende esse movimento com valentia, a gente sofre corretamente. A gente não abandona a vida. A gente não abandona as coisas. E isso é um ponto fundamental. Então, se queremos a felicidade possível aqui, teremos que necessariamente não ter medo do sofrimento, ok? Precisa estar muito claro isso para todos nós. Precisa estar muito claro para o nosso olhar diante da vida a partir de agora, certo? Então, lembrando, aquilo que eu quero alcançar, que tem um grau valioso, vai ter sofrimento no meio do caminho para alcançar aquilo. É inevitável, vai ter, ok? Ó, a Rebeca trouxe aqui de novo, ó. Muitos já estão acostumados a uma linguagem de reclamação, de crítica, de mal-estar. Parece que temos de mostrar que estamos com problemas, passando por uma situação difícil. Pois é, né? Deixa eu deixar minha carinha triste aqui, deixa eu parecer fazer uma cara de bacê, sabe? Aquele cachorro que tem um orelhão. Né? Eu vou fazer uma cara de bacê pra todo mundo ver que eu tô triste, que eu tô sofrendo, pra alguém ter pena de mim e tal, tal, tal. Essa é a tua resposta? Tua resposta para o sofrimento da tua vida? É você colocar uma máscara mais pesada ainda do sofrimento, então você vai superestimular aquele sofrimento, para que alguém venha e tenha pena de você. Meus amigos, sofrer com sentido. Sofrer as coisas do meio do caminho para alcançar algo valioso serve como purificação e merecimento. Eu quero pensar aquilo tem muito valor. Tá, e esse sofrimento, o que eu faço? Sofro ele, passo por ele. Você não quer merecer aquilo que você quer alcançar? Então você tem que saber o quanto que precisa suportar a dor. As dores vão aparecer. Senão fica nessa dinâmica, toda dor, todo sofrimento que eu tenho é um castigo. Aí você fica daquela forma passiva, né? Entende? Ah, se eu estou sofrendo é um castigo que eu tenho, não tenho o que fazer, eu só tenho que sofrer e lamentar sobre minha vida e ponto final. E que, como a Rebeca colocou ali, que as pessoas já estão acostumadas, claro, vira hábito. Então, quando eu tenho o primeiro sofrimento na minha frente, o que eu faço? Reclamo. E aí, vira um problema. Então, para um homem conseguir, como se fosse um movimento de enobrecimento, né? Ele tem que colocar o sofrimento no lugar certo. Precisa colocar isso no lugar certo. Pois é, Diego, exatamente. Se formos pensar em tudo que a gente merece sofrer, às vezes a gente vai chegar a uma conclusão mais rápida e mais fácil de entender que a gente talvez não sofra nem 30%. Então, a vida ainda está aberta, né? Então eu preciso colocar esse sofrimento no lugar certo. Preciso me relacionar com ele. Meus amigos, precisamos entender o seguinte. Um cachorro sai correndo. Um passarinho sai voando. Uma cobra vai se rastejando em relação ao sofrimento. Ela foge. Nós vamos ter que necessariamente julgar essa dor. Perceber que há uma dor que não tem como ser eliminada, provavelmente na nossa vida, em algum momento, que a gente vai ter que saber sofrer de maneira saudável. Obrigado, Flávia. Que bom que está ajudando. De maneira saudável, de maneira ordenada, de maneira humana. Somos convidados a sofrer de maneira humana. E aí está o ponto. Esse é o nosso convite. Nós não somos convidados a sofrer como um animal. Somos convidados a sofrer de maneira humana. A Renata falou ali da mãe dela, fez um mês agora no dia 27, não sei se ela está aí ainda, mas enfim. Ela perdeu a mãe faz um mês, e ela está um mês depois do falecimento da mãe. Deus é bom. Me sinto aqui acolhida de alguma forma. Uau! Então, meus amigos, precisamos dizer esse sim para uma vida humana.
E tem muita gente que fala sobre ter uma vida humana e só olha para as virtudes. O gozo de ter as virtudes. Quer ter uma vida humana? Aprenda a sofrer. Entende? Aprenda a sofrer. Aí está um ponto importante. Né? Amém, amém. Então esse é um ponto fundamental. Ó, a Karine botou, existem alguns treinos pequenos que podemos fazer para enfrentar os sofrimentos, não é? Foi o que eu falei, Karine. Primeiro, evitar uma reclamação. Vamos pensar assim, no primeiro momento, evitar uma reclamação externa. O que seria uma reclamação externa? Eu anunciar a Deus e o mundo que eu estou sofrendo aqui. Uma coisa é você ter um bom amigo, uma terapia e tudo mais, tá? Obviamente, né? Outra coisa é você anunciar para todos os cantos, como eu sofro, meu Deus, é injusto, etc, etc, etc. Certo? A Karine colocou ali a ideia do banho gelado, do café sem açúcar. O que seria esse ponto? Seria a gente começar a treinar, de uma certa forma, o nosso corpo a suportar coisas, de uma certa forma, desagradáveis. Não precisa todo mundo começar a tomar banho gelado. Às vezes, para um, banho gelado não funciona necessariamente. Mas achar alguns incômodos ali, sejam físicos, vou comer uma coisa que eu não gosto tanto, vou colocar um pouco aqui no meu prato, vou deixar de beber aquela bebida que eu adoro beber na hora do almoço e tudo mais. A dinâmica de ficar forte, voltamos à ideia do exercício físico, né, como algo que você vai sentir uma dor, e às vezes uma dor que não consigo andar hoje porque eu fiz o exercício X. Então, tudo isso aí, né, são pontos aí relevantes para que a gente vá se educando. Nós não fomos educados pelos nossos pais para lidar com os sofrimentos. E não fomos educados pelos nossos pais para lidar com o sofrimento, porque os nossos pais colocaram na cabeça deles que os filhos deles, somos nós, né, não tínhamos que sofrer. E aí vira um problema. Porque os nossos pais acabam se enganando e educando os filhos de uma forma ruim. Então a gente agora somos adultos, passamos os 18 anos, creio que todo mundo que esteja aqui na live tenha mais de 18 anos. É importante que a gente aprenda a se educar nesse sentido, de saber enfrentar as dores, de saber dar a si mesmo alguns incômodos, para que justamente a gente consiga sofrer, como eu falei agora há pouco, como humano e não como animal. Porque isso enobrece. Sofrer como ser humano enobrece o homem. E esse é um ponto importante, né? Ó, a Rebeca colocou aqui, vida é sofrimento e não podemos fugir desta realidade. Sempre que a gente foca no efeito e não no processo, ficamos vulneráveis à frustração. Um ponto importante no comentário da Rebeca é que quando a gente fala assim, vida é sofrimento, as pessoas pensam assim, nossa, como a vida é triste. Não, não é isso. Essa fala bem encarada, a gente fala isso com um sorriso no rosto. Entende? Vamos dar a ideia do exercício físico. Saindo daqui, vou postar o texto, vou para academia, vou fazer o exercício de hoje, fazer o meu treino de hoje. Cansa, dói e pode ser chato. Mas eu falo isso com a maior empolgação do mundo. Por quê? Porque eu não estou focado na dor. Eu foco no que eu quero alcançar. Por isso que eu não posso deixar a dor me vencer. Por isso que a dor não é o centro. Mas a dor vai aparecer. Mas o sofrimento vai aparecer. Ok? A Silvia colocou ali, abster-se de certos prazeres. Entendo que faz muito mais sentido do que se impor essas coisas de banho gelado, café sem açúcar. Então, assim, Silvia, isso vai ser meio relativo, ok? Para algumas pessoas, banho gelado absolutamente não funciona. Se você pegar um cara que sente prazer com banho gelado, isso nunca vai ser uma dificuldade para ele, ok? Então, para quem adora café sem açúcar, tomar café sem açúcar não vai dar nada para ele, entende? Então, aí vem de uma reflexão pessoal, ok? Uma reflexão pessoal. Isso aqui funciona? Beleza, então eu vou testar, né, aquilo que funciona, né? Olha aí, o Diego botou sangue, suor e lágrimas, só assim a vida tem significado. Pois é. E lembrando sempre, quando eu falo sangue, suor e lágrimas, essas lágrimas não são necessariamente de tristeza. Tem a lágrima das alegrias, de alcançar aquilo que a gente lutou para alcançar, etc, etc, etc. Certo? A Flávia colocou, melhorei como pessoa com os sofrimentos inevitáveis da minha vida. Claro, não quis afastar. Se você fugir, você vai viver como um cachorrinho que está sempre correndo, querendo se esconder debaixo, né, da cama.
Ó a Karine ali, ó. Se o fim for nós mesmos, o sofrimento nunca terá sentido. Exato. Né? Esse é o ponto. O grande ponto aqui, meus amigos, para a gente se encaminhar para o final da nossa live, é entender o seguinte: o seu sofrimento dói. Dói, tenho certeza. Mas, se você está sofrendo e você vê esse sofrimento como um sofrimento que tenha sentido, que é um sofrimento de meio do caminho, onde eu quero alcançar algo, então o seu sofrimento já está em vias de cura. Por quê? Porque você está caminhando para o teu propósito. Porque você está caminhando no seu objetivo. Então, esse sofrimento já está sendo um movimento de vias de cura. Quando eu coloco o sofrimento sem sentido, o que eu faço com esse sofrimento? Eu não coloco ele em vias de cura, eu dou uma super ênfase nele. E essa super ênfase maltrata a gente, porque não tem sentido. E a gente fica correndo desesperado para um lado e para o outro. Como se fosse aquela galinha, que antigamente era mais fácil de ver, que quando a minha avó fazia isso, ela ia matar uma galinha para fazer um frango no domingo, ela arrancava a cabeça da galinha e a galinha começava a correr sem cabeça. A gente não pode ser uma galinha sem cabeça, meus amigos. Somos seres humanos. E se a gente entende que a dor dói, mas que ela é uma dor de meio do caminho, então ela tem sentido. Por que ela tem sentido? Porque no meio do caminho ela é uma dor que está aqui, mas que eu tenho que passar para alcançar aquilo que eu quero alcançar, que eu devo alcançar. Então essa dor, meus amigos, definitivamente já está num processo de cura. Não falei aqui, e não vou falar que toda dor você precisa sofrer sozinho, isolado. Não, temos terapia, temos várias opções aí para que a gente possa desabafar, para que a gente possa encontrar um consolo nesse grande momento de aflição. Mas o ponto é, ter um consolo, buscar desabafar com alguém, não entra naquela dinâmica da reclamação, onde eu dou uma super ênfase no problema, etc, etc, etc. Então, é isso, meus amigos. De uma vez por todas, para liberar vocês e liberar a mim, temos que sofrer como um ser humano. Sofrer como um ser humano é achar sentido no sofrimento. Achando sentido no sofrimento, vai ser percebido que esse sofrimento ele está no meio do caminho, que eu tenho que superá-lo para alcançar aquilo que eu devo alcançar. Se ele já é meio do caminho, se eu percebo isso aqui, o meu processo de sofrimento já está numa via de cura, porque eu já estou caminhando necessariamente. Então é necessário pegar esse sofrimento e relacionar-se com ele de forma valente e nunca de forma covarde. E qual seria essa forma covarde? Reclamar, 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 fechar a cara, reclamar, reclamar, toma essa aqui, vou jogar isso em você, vou jogar isso em você, seja ninguém me entende, minha vida. Não. Seguimos em frente, amando a vida, amando a oportunidade de viver, amando viver e amando a oportunidade da vida, é justamente não ser vencido por um sofrimento, porque esse sofrimento, no final das contas, é um ponto de interrogação que pergunta a você o quanto que você ama aquilo que você deve alcançar. Certo? Enfim, meus amigos, é isso. Estamos juntos. Muito obrigado pela companhia. Tivemos aqui 45 pessoas. Enfim, estamos aí. Live agora volta na segunda-feira. Né? Estamos aqui 12h10, mais um episódio de Live Terapia. Fiquem aqui no meu perfil, porque eu vou publicar o texto de hoje, agora, no máximo daqui a 5 minutos, tem o texto de hoje, que eu vou falar sobre a dinâmica de purificar, né, a nossa intenção. Não basta só fazer o bem, tem que querer o bem também internamente. O texto de hoje vai falar sobre isso, tá bom? Obrigado por todo mundo estar aqui. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, também está indo para o YouTube, que tem uma câmera bem aqui em cima de mim, que filma também para o YouTube ao mesmo tempo. Ok? Então é isso, pessoal. Boa sexta para vocês. Estamos juntos e é isso. Valeu!